que os 5 livros que mudaram a minha mente. Existem alguns livros que a gente lê que mudam a forma como nós vemos o mundo, muda a nossa mentalidade, que entram na nossa mente. São os 5 melhores livros que eu já li? Não sei. Nunca parei para pensar sobre isso. Não necessariamente vai ser aquele livro top, que todo mundo gosta, ou que é o livro que está no mainstream. Mas o que eu quero abordar aqui são 5 livros que mudaram a forma como eu enxergo as coisas. Vou trazer em quinto lugar aqui, talvez o improvável para você que está esperando mindset, essencialismo. Talvez você que está esperando livros muito conhecidos. Ele é Investimentos Inteligentes de Gustavo Cerbasi. Sim. Não faz parte. Eu acredito que muitas pessoas podem não conhecer esse livro, mas o Gustavo Cerbasi ele é mentor, professor da área de finanças. A democratização da forma de investir, que não necessariamente todo mundo precisa investir na poupança, que a poupança nem era o melhor investimento possível, e eu acabei começando a me interessar por esse tema. E aí, eu querendo estudar mais sobre isso, vi a indicação desse livro aqui, Investimentos Inteligentes. E aí, ele te ajuda a tomar decisões financeiras inteligentes. Nós conseguimos mudar o patamar financeiro da nossa família, a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, a forma como nós enxergamos o investimento, e nunca mais investimos na poupança. Basicamente, esse livro mudou a visão. Se você se interessa por esse assunto, recomendo. Talvez, eu não sei de quando é esse livro, talvez tenha atualizações, talvez a leitura aqui esteja um pouco ultrapassada, mas eu tenho certeza que se você entrar no portfólio de livros do Gustavo Cerbasi, vai ter um livro certo para você que está querendo sair do zero e começar sua caminhada na área de investimentos. Quarto livro. Eu fiquei com medo quando fui fazer essa lista, porque sempre o livro que a gente lê, geralmente os últimos livros que nós lemos são os livros que a gente mais gosta, porque são os mais recentes na nossa memória. E aí, quando eu fiz essa lista e já lembrei do Gustavo Cerbasi, sabia que não era um livro que estava na lembrança da maioria, mas que foi importante para mim, eu falei, poxa, já não vou começar com um livro tão recente, porque é um livro que eu já li tem muito tempo. Mas esse aqui eu terminei agora, recentemente, que tá bem famoso, inclusive. Hábitos Atômicos, de James Clear. É um livro fantástico, muito bom. Para mim, que sou prático, ele traz exemplos práticos, ou seja, é um livro que é básico no entendimento e que ele é fácil de aplicar na nossa vida. Eu acho que ele é aplicável em todas as áreas que a gente quiser desenvolver melhores hábitos ou abandonar hábitos ruins. O conceito principal desse livro... Bem-vinda, mãe, ao vídeo. O grande insight desse livro tá na capa já, que as pequenas mudanças que provocam resultados impressionantes. Então, eu acabei de ler, tô tentando colocar em prática muitos dos conselhos aqui e pensando como vou fazer isso, mas eu acho que vale muito a leitura, meio que fosse uma pessoa míope e que esse livro viesse como um óculos assim, e que tudo de repente ficasse muito claro e você falasse assim, nossa, como eu não percebi isso. Ele cita um experimento com fotógrafos. Vou contar aqui da forma como eu me lembro, mas para saber exatamente como recomendo você buscar depois aqui. Mas ele fala o seguinte, um professor de fotografia dividiu a turma em 2 partes. A primeira parte, ele designou que aqueles fotógrafos tirassem o máximo de fotos possíveis durante um período, vamos dizer assim, 6 meses, o máximo de fotos que conseguisse, sem se preocupar com a qualidade. Tira o máximo de foto que conseguir, enquanto o outro grupo
ia se preocupar em tirar apenas uma única foto, a melhor foto que eles conseguissem, ou seja, aplicar todos os conceitos, as teorias, o planejamento fotográfico para tirar apenas uma foto que fosse a melhor possível. E aí, depois daquele período, eles foram selecionar a melhor foto, as melhores fotos entre os dois grupos. E adivinha qual grupo teve as melhores fotos? Sim, exatamente aquele que tirou mais fotos, ou seja, o grupo que não estava preocupado em tirar fotos bonitas, mas que estava preocupado em quantidade, conseguiu tirar as melhores fotos, enquanto o outro grupo que estava focado em só realizar aquilo que fosse perfeito, não conseguiu nem foto medíocre, nem foto mediana perto do grupo que realizou com base na quantidade. Uma frase que eu grifei que eu acho muito interessante, que ele coloca aqui, que ele fala: o problema não é o conhecimento, o problema é a consistência. Ele bate muito na tecla da consistência. Quanto mais nós fazemos alguma coisa, mais fácil é de nos tornarmos os melhores naquilo. Isso parece óbvio, e às vezes, e é óbvio. Por mais que a gente saiba, não adianta nada saber se não colocar em prática. E a gente só vai ficar melhor não o quanto a gente sabe mais, consegue entender? Mas sim o quanto nós praticamos mais. Isso é um ensinamento para mim, que gosto de planejar as coisas nos mínimos detalhes, de que fico tentando visualizar todas as formas de como fazer uma nova atividade, por exemplo, esse vídeo que estou gravando aqui, quando na verdade o mais interessante é ir gravar o vídeo aqui para você. Nada mais justo que, se eu estou aqui me esforçando, botando em prática os conhecimentos desse livro, e se você está achando legal o que eu estou falando até aqui, já curte aí, dá o seu like, comenta aí quais foram os livros que mudaram a sua mentalidade, que entraram na sua mente. Se inscreve aí no canal, e para ter uma interação melhor comigo também, no meu dia a dia, vou deixar aqui o meu Instagram para você me acompanhar lá. O próximo livro, vou falar ele aqui para você, que também não tem muito mistério. É O Deus que Abre Portas, de John Ortberg. Então, eu nunca fui muito de ler livros cristãos, livros relacionados à espiritualidade, ao desenvolvimento espiritual, que não fosse a Bíblia. Nunca tive esse hábito. Na verdade, para ser sincero, até tinha um pouco de preconceito, de falar assim, quero ler sobre Deus, sobre espiritualidade, eu leio a Bíblia, não vou ler outros livros, a visão de outras pessoas sobre a Bíblia. Mas esse livro aqui eu ganhei de um amigo, e num momento muito difícil comecei a lê-lo. Mexeu com a minha mente. Ele me mostrou, de acordo com o que a gente sabe, que Deus nos dá oportunidades, mas cabe a nós, cabe a mim, ter coragem e fé para poder atravessar a porta que Deus abre, para poder atravessar as dificuldades, para poder seguir em frente. Esse livro, para mim, ele me ensinou a não esperar mudança sem atitude. A importância de orar, mas também a importância de agir. E a partir dessa leitura aqui, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu tinha uma resistência de ler 2 livros ao mesmo tempo. E aí depois eu pensei, poxa, por que não? Na escola, na faculdade, a gente faz isso. Por que eu não posso ler 2 livros ao mesmo tempo? E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo. Eu sempre, na minha rotina de leitura, estou buscando ler um livro tipo esse aqui, que eu vou conseguir aprender algo de interessante, de autodesenvolvimento mesmo, mas também vou ler um livro desse gênero aqui, uma visão cristã, uma visão de fé, uma visão de pessoas que compartilham a mesma fé que eu, para trazer também um ensinamento. E eu acho que é importante desde que não seja heresia, né? Obviamente. Então, por isso que é necessário que nós continuemos estudando a Bíblia diariamente para não cair em vãs doutrinas, mas esse livro me abriu os olhos, mudou a minha mente sobre a oportunidade que eu também preciso dar para livros desse tipo aqui. E aí eu estou finalizando Excelências de Cristo, que é um outro livro, mas esse vem numa outra oportunidade quando eu terminar ele. Mas fica de dica para você que é evangélico ou que não é, mas acredita em Deus, que é cristão. Se você quer conhecer um pouco, está passando por um momento difícil, está tentando discernir as portas
que Deus abre e as portas que Deus fecha. Fica aí como leitura. Sei que não é um livro muito conhecido, mas falou muito comigo. Indicado aí para você. Esse foi o terceiro, né? Em segundo lugar, é um livro que eu não tenho ele fisicamente aqui. É um livro que eu li ele digital, no tablet na época. Mas que foi fabuloso, foi fantástico. Mudou a minha mentalidade. Falou muito comigo esse livro no sentido de como eu enxergo as minhas relações com outras pessoas. Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é famosíssimo. Se você for ver de listas de top 10 aí, provavelmente você vai encontrar as pessoas indicando esse livro. Engraçado que eu li esse livro no digital, mas eu fiz um negócio interessante também. Eu achei ele em audiolivro. E aí, às vezes no carro eu pegava muito trânsito. E aí o que eu fazia para ganhar tempo? Eu pegava exatamente onde eu estava na leitura, no audiolivro, e colocava ali para eu, enquanto estivesse no carro, ir para o trabalho ouvindo o livro. Toda vez que eu ia e voltava, eu colocava o livro ali para ouvir, e aí marcava de onde ele parava para continuar a leitura também no digital. Então, eu consegui ler esse livro aí em 2 mídias. Dá um pouquinho de trabalho, mas ele é tão interessante que eu achei que valia a pena. Então eu aproveitava esse tempo para poder ler. E apesar do nome tão sugestivo, tão marqueteiro, que parece até um pouco antiético, né, esse livro, mas se você for ler ele com o coração aberto, você vai perceber que ele é um ensinamento de como nós podemos criar conexões genuínas com as pessoas, de como melhorar nossa comunicação e de como ser uma pessoa melhor para outras pessoas, mas não com falsidade, de forma genuína. Ele fala, começa a trabalhar para que você possa exercitar esses conselhos aqui, como se você fosse um ator que tem o interesse em ser gente boa. Mas tenha em mente, no coração, que o seu objetivo não é influenciar as pessoas, não é manipular as pessoas, mas sim se tornar uma pessoa legal, uma pessoa gente boa, uma pessoa que quer criar conexões. Ou seja, ele ensina a nós a sermos intencionais com a nossa disposição, com a disposição da nossa amizade. E aí nos ensina a criar essas conexões. E aí mudou um pouco minha mente, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito reservada, e eu me questionava a respeito de por que algumas pessoas se afastavam de mim em relação a isso. E aí esse livro ele me deu uma visão de, poxa, eu poderia fazer isso aqui de forma genuína, não para manipular, mas para as pessoas me conhecerem verdadeiramente e que eu possa atrair pessoas boas, pessoas legais para estar próximo de mim. Isso é importante para todas as áreas da vida, na familiar, na igreja, no trabalho. Uma vez eu vi Thiago Nigro, Primo Rico, falando que você quer ser próspero, quer investir, que mais importante num negócio que você quer desenvolver de como e quanto você vai gastar é quem você vai colocar do seu lado, com quem você vai interagir para poder alavancar o seu negócio, para poder desenvolver o seu projeto. Ou seja, a taxa de sucesso está diretamente relacionada às pessoas que você se envolve para poder promover o seu projeto ou não promover o seu projeto. Esse livro ele dá exatamente essa noção. É um livro que me surpreende ele ser um livro tão antigo e ao mesmo tempo, se você lê hoje, ele se torna uma leitura tão atual. Recomendo muito, acho que é um livro que muda a mentalidade, inclusive tenho interesse em ler ele de novo com calma, anotando os principais pontos e quem sabe um dia trazer aqui no canal um estudo guiado ali desse livro, até fazendo um link com o contexto bíblico cristão, do que está de acordo, e se tiver também, não me lembro agora aqui, mas se tiver alguma coisa que esteja um pouco fora, também fazer esse alinhamento de ideias, que eu acho que é sempre possível agregar à luz da palavra. E aí, para a gente finalizar o livro,
que mudou a forma como eu me relaciono com a prosperidade, com o dinheiro, com a forma de enriquecer. Esse aqui é famosíssimo, provavelmente você já ouviu falar dele, e acho que ele é um livro que a pessoa que se interessa por esse tema tem que ler pelo menos uma vez por ano. Os Segredos da Mente Milionária. Não é segredo para ninguém que esse livro ele muda mesmo a nossa mentalidade. Ele coloca, esse livro ele traz como conceito que a nossa mentalidade determina nosso nível de riqueza. E cada ensinamento, principalmente da parte dos arquivos de riqueza, o início dele não é tão legal quanto os arquivos de riqueza. O início dele é mais ele justificando o porquê do livro, justificando o porquê que ele acredita nos conceitos que ele traz. Então é meio que para poder te convencer que os 17 arquivos de riqueza fazem sentido. Mas é importante ler esse início. Mas a partir do momento em que você vai de coração aberto para ler os 17 arquivos de riqueza, para mim foi um choque de realidade, pensando, nossa, eu penso dessa forma e realmente isso faz sentido. E cada parte aqui é um ensinamento de como nós precisamos, se nós desejamos prosperar, se nós desejamos nossa liberdade financeira, de como que nós precisamos ajustar a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Ele bate muito na tecla de que isso às vezes não é algo consciente, que é algo que nós trazemos da nossa criação, dos nossos pais, é herança de mentalidade, mas que tem um jeito de mudar isso. E eu acho que esse livro ele é muito importante para quem quer ter liberdade financeira, para quem quer ter liberdade de tempo, que dinheiro ele compra tempo, sim. E é uma coisa que mudou minha mentalidade. Se eu assumi alguns projetos, comecei alguns, terminei, estou iniciando outros, estou fazendo isso aqui, é porque esse livro me tirou da zona de conforto para me colocar num pensamento, numa mentalidade de prosperidade. E aí, uma chave aqui que eu acho um arquivo de riqueza muito importante. Quer falar alguma coisa? Um arquivo de riqueza muito importante que ele trouxe aqui, que eu acho muito importante compartilhar, é sobre reclamar. Ele fala assim, rico, pessoas que são prósperas, elas não são vítimas, elas não ficam reclamando dos problemas que elas têm. As pessoas que têm prosperidade, as pessoas que são prósperas, elas não reclamam. Ele propõe um exercício. Passe uma semana sem reclamar de nada. Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, passa o dedo assim na garganta como se fosse uma degola. É um sinal ruim mesmo, para você saber que a reclamação, que a murmuração, ela traz a morte. E traz mesmo. Então assim, é um exercício muito difícil, é um dos exercícios do arquivo de riqueza. E ele é bem prático, bem objetivo, e eu gosto disso. Que nos ensina a como que nós podemos mudar a nossa mentalidade, os nossos hábitos, a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, a fim de que possamos atrair a prosperidade. Então assim, recomendadíssimo, provavelmente você já tenha visto ou lido, mas acho que vale a pena citar. Se você não leu e tem interesse nesse tema, leia. Então é isso, esses são os meus 5 livros que eu indico para você que mudaram a minha mentalidade. E você, quais são os seus livros preferidos? Quais livros mudaram a sua mentalidade? Eu gostaria muito de saber. Se você me assistiu até aqui, escreva aqui nos comentários. Eu tenho uma mente milionária.